Imagine ter um lago aos seus pés sempre que você quiser. Reserva a Orla. Viva um lifestyle sem igual no cartão postal de Brasília. 1, 2 e 3 quartos de 36 a 221 metros quadrados. Integrados a um lazer incomparável com mais de 130 metros de margem. Reserva a Orla. Realização Brasal Incorporações. Olá, bem-vindos ao 4º episódio da 3ª temporada do estiloso podcast Na Casa Cor Brasília. Nossa 3ª participação na mostra está muito especial e cheia de conteúdo de qualidade. O nosso estúdio tem essa atmosfera das rádios dos anos 1980 e 1990 e está uma delícia de ver, de visitar e de viver. Assinado pelas arquitetas Ângela Feitosa e Maria Carolina Feitosa, o ambiente é um convite a uma volta ao passado, mas de olho no presente e conectado com o futuro. Eu sempre começo agradecendo porque eu acredito que é uma forma de retribuir ao universo tudo o que a gente recebe. Muito obrigado aos empresários da Casa Cor Brasília, Eliane Martins, Moema Leão e Sheila Podestá, pelo carinho, cuidado e principalmente pela confiança no nosso trabalho. E também quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores dessa edição, que sem eles o nosso sonho não seria possível. A Leroy Merlin, essa loja incrível que a gente consegue resolver tudo para nossa casa, onde a gente acha tudo mesmo para o nosso projeto, e hoje eles resolvem desde a obra até os acabamentos finais, e ainda contam com um sistema de relacionamento exclusivo para arquitetos, designers de interior, engenheiros e paisagistas. Então nessa edição eles estão com tudo. Quem está com a gente também aqui é a Brasal Incorporações, nossa parceira de longa data, e que sempre tem os melhores empreendimentos para morar e viver bem. Esse ano eles estão aqui na mostra com o decorado Reserva Orla, um empreendimento à beira-lago que é um sonho de consumo. Obrigado, Brasal, pela parceria. E quem está com a gente também é a Quadra Interior, uma das mais importantes multimarcas especializada em imobiliário de alto padrão do país. Representante exclusivo de grandes marcas nacionais e com peças assinadas pelos mais renomados designers de imobiliário brasileiro e italiano. Inclusive, todo o nosso mobiliário aqui do espaço é da Quadra, e também grande parte do ambiente da Brasal. Aliás, eles estão em 7 ambientes da Casa Cor Brasília. Bom, nosso tema de hoje é algo que já virou uma pauta obrigatória em todas as rodas de discussão sobre arquitetura e design. E tem tudo a ver com outro tópico que também virou um dos mais abordados nos últimos anos, que é a saúde mental. E nosso tema do episódio de hoje é arquitetura e bem-estar. E para conversar com a gente, tenho 2 feras aqui comigo, minhas convidadas especiais para o primeiro bloco. Eu tenho muita honra de receber essas super especialistas. Ela, com quem eu aprendi muito sobre acústica e sabe como ninguém sobre esse tema, arquiteta e urbanista pela Universidade Federal da Bahia, mestre em engenharia ambiental urbana na área de poluição sonora, coordenadora e professora dos cursos de pós-graduação em conforto ambiental e sustentabilidade e projetos de acústica e iluminação. Ainda tem especialização em acústica de edificações na Espanha, conselheira fundadora da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, a Proacústica, e profissional certificado na categoria Fundamental 1 pela Sobrac, e ainda CEO e diretora técnica da divisão de acústica, térmica e iluminação da Áudio, uma empresa pioneira na área de acústica que hoje está em Dubai. Comigo aqui, Débora Barri. Delícia. Querido. Que apresentação, obrigada. Prazer estar aqui. É uma delícia. E comigo também aqui, ela que é arquiteta e urbanista, light designer, retail designer, designer estratégico, pós-graduada em light design, com MBA em Centro e Customer, com vários cursos no currículo como inteligência de dados para executivos, desenvolvimento de produtos e processos, sempre nas melhores instituições. E tem muito mais que eu vou contar para vocês. Aqui comigo, Simone Turini. Muito obrigada. Gente, eu estou muito feliz com vocês aqui. São super especialistas. Débora já esteve comigo, me ensinou muito sobre acústica. E é interessante porque ela fala de acústica de uma forma tão simples que você fala, gente, nem parece que é tão difícil. Parece super simples. E pela primeira vez tenho você aqui comigo, né, Simone? Ai, nossa, muito bom. Estou muito feliz e é um privilégio estar aqui com vocês compartilhando, assim, essa experiência que vai ser muito boa. Sabe que ele começou a falar de uma coisa curiosa? Eu esqueci alguma coisa, Débora? Porque você está sempre fazendo coisas novas. Eu falei, será que eu esqueci alguma coisa? E a Débora está sempre surpreendendo a gente. É a nossa diva. Não é? É impressionante. A gente vive numa sociedade muito barulhenta. A gente está acostumado com o barulho, né? Então, eu queria saber se hoje o silêncio pode ser considerado um luxo na vida urbana. Você, como sempre, faz pesquisa sobre o assunto. Você é diferenciada. Meu querido, a gente acha que se acostuma com o ruído. Mas nosso sistema nervoso, ele nunca se acostuma. O nosso instinto animal, ele entende o ruído como uma agressão.
Se eu estou sendo agredido de alguma forma, eu vou reagir, eu vou me proteger. Como é que o organismo reage diante de um ruído, de um barulho que a gente acha normal? Acelerando o batimento cardíaco, dilatando a pupila, sistema digestivo, cada um reage de alguma forma. Mas eu garanto a você, comprovado cientificamente por pesquisas de mais de 20 anos, de que o nosso sistema nervoso, ele nunca se acostuma ao ruído. O grande perigo da poluição sonora é que os efeitos muitas vezes não acontecem de um dia para o outro. Eles são cumulativos. E por você ir se acumulando, quando você percebe que já está com sérias, as doenças do século estão realmente associadas ao ruído. A gente está falando de estresse, ansiedade, depressão. Por quem trabalha em ambientes ruidosos, convive em ambientes ruidosos, convalesce em ambientes ruidosos. Então, uma série de questões relacionadas a isso para a gente perceber que muito além do chique, do sofisticado e do supérfluo, o conforto acústico é básico porque é saúde. É isso aí. Para complementar, Olha. tem várias frentes grandes de pesquisas globais. A WGSN é uma das grandes consultorias globais e um diferencial hoje são espaços condutores de bem-estar. E o que isso entra e vamos falar do silêncio. O silêncio hoje ele é um diferencial e ele está diretamente ligado ao tempo. Então, o luxo que a gente vai ver agora, a grande virada de consumo estratégico vai acontecer em 2027, não 26, 27 para frente. E o luxo vão ser espaços que podem te dar uma experiência offline, sonora e tempo. São 3 bases fundamentais para a transformação do bem-estar e de consumo. Então fica aí. Gente, como é que Silêncio é luxo. Silêncio é luxo, não é? Porque faz todo o diferencial para o nosso bem-estar. Sim. Porque é muito difícil a gente ter silêncio hoje. É. Você tem um espaço com, não sei se a palavra exata é essa, com um isolamento acústico ideal, que você realmente consiga relaxar. Acho que é o objetivo que a gente É o foco. O que eu assim, defendo muito, a gente muitas vezes não tem controle dos ambientes que a gente frequenta. Sim. Mas a gente precisa ter controle, pelo menos, na nossa residência. E na nossa residência, tem vários efeitos do ruído na saúde, né? Fisiológico, psicológico e tal. Mas um dos efeitos é a dependência. Como uma droga, a gente está tão exposto ao ruído e não se permite estar em silêncio, que quando você está em silêncio, você se sente mal. Te incomoda. Então, ou seja, é como uma droga, mas você está precisando daquilo. E chega em casa, liga a televisão, liga o som, tal, você está no silêncio, se incomoda, tal. Então, assim, a gente precisa do silêncio, porque no silêncio a gente se conecta com a gente. Eu preciso me escutar. Então, assim, no silêncio, quem está o tempo todo exposto a ruído e não se permite isso, até na hora de dormir. Liga, Salvador, a gente precisa, né, do ar-condicionado e do ventilador o tempo todo. Apesar de que tem épocas do ano que tem vento, uma brisa gostosa, mas tem gente que liga por causa do ruído, que precisa daquele ruído do ar-condicionado, porque já acostumou. Então, esse é o grande perigo. Quando você falou assim, as pessoas estão acostumadas, na verdade, as pessoas estão viciadas, como uma droga. Como é que a gente consegue? A gente consegue se reabilitar, eu digo, é a crise de abstinência, se permitir esse desconforto, faz esse esforço para ter momentos de silêncio, principalmente em contato com a natureza. Então, você está na vez que você ouve o farfalhar das folhas, é um dos meus sons preferidos. Primeiro a voz do meu marido, depois o farfalhar das folhas. O farfalhar é aquele ruído do vento na folha que balança. Quando você consegue ouvir aquele ruído, você está na ambiente de 40 e 45 decibéis. É muito comum você ver a folha balançar, mas você não ouve. Não ouve. Isso quer dizer que você está tendo um mascaramento sonoro. Mas o farfalhar, você já está no ambiente que dá, já vai te tranquilizar. Essa é uma boa referência. Pra Assim. gente ter. E eu gosto de simplificar a acústica. Com decibel, vou medir decibel. Não. Você entende. Se você ouve farfalhar, você está num ambiente confortável acusticamente. Sabe que eu estava pensando sobre isso? Você está falando do offline mesmo? Sim. É uma coisa verdadeira. Eu vou almoçar sozinho em casa, eu ligo o celular em algum vídeo para eu assistir, para não ficar no silêncio. E esses dias uma amiga também falou a mesma coisa. Eu ligo o ventilador porque eu tô viciado no barulho, porque o barulho do ventilador ajuda. Você ajuda não, né? Faça Mas esforço. Faça um esforço de buscar o silêncio sempre que você tiver controle sobre ele. Então, todo o meu domínio, busque o silêncio, porque você se equilibra. E aí, vamos perguntar para a Simone como é a ligação da luz com a acústica. Como é que isso funciona em conjunto, na verdade, né? É o ideal, porque são ferramentas da arquitetura que são condutoras de bem-estar. E elas têm que estar diretamente ligadas e pensadas estrategicamente. O ideal são ambientes que eles tenham esse equilíbrio.
Então, por exemplo, você vai criar um espaço, normalmente o arquiteto, ele trata a acústica e a iluminação como um projeto complementar, sendo que não, são estratégias de planejamento. Eu vou dar um exemplo. É como se eu pegasse uma Ferrari e fosse andar numa estrada de terra. Ela vai patinar. Eu nunca vou ter aquela experiência de 0 a 100 em 5 segundos. Quando você põe os profissionais de acústica e de iluminação juntos, sentados na mesa de planejamento, você vai ter projetos e resultados de qualidade que são assim indescritíveis, porque é como se eu te desse mais cores para desenhar, mais cores do dia. Imagina um lápis com uma caixa de 24, sei lá, 12 cores. E aí você senta com a gente, você ganhou 24 cores, você ganhou muito mais composições. E às vezes são soluções simples. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, que simples não é simplório. Pelo contrário, quando você consegue resolver a simplicidade, está exatamente na inteligência de resolução de problemas. Então, porque parece que sempre foi assim. E é isso. Você não tem que ter muita coisa para falar, agora eu tenho 1000 equipamentos. Não. É a luz no lugar certo. Então, assim, o som no lugar certo. Isso é algo que realmente a gente já conversa, né? E é algo que tem que trazer esses profissionais para a mesa de planejamento. Aí o resultado, o arquiteto, como líder de projeto, ele vai ter assim seus atiradores de elite. O resultado é incrível. Cresce todo mundo. Então, vamos tirar essa dúvida. Então, um projeto ideal, ele tem o projeto arquitetônico, tem o projeto de acústica e de iluminação. São vários projetos que se casam. Projetos de ergonomia, projetos de hidráulica, elétrico. Para cada mês tem um arquiteto em Salvador, que ela fez vários projetos com ela, e fez um restaurante, e durante a imersão Audio Tour, que a gente tem imersão em 3 dias, perguntaram para ela, foram arquitetos de São Paulo, perguntaram para ela, como é que você consegue convencer o cliente a contratar o projeto de acústica? Ela falou simples assim, o cliente vem me contratar, e ele falou, eu quero um restaurante que vai ter uma gastronomia boa, que eu quero que as pessoas tenham uma boa experiência, que as pessoas ouçam música, se divirtam, que queiram voltar e tal. Então, ok, para que você tenha o seu restaurante, você precisa ter o meu projeto de interiores, seja projeto de iluminação, projeto hidráulico e projeto acústico. Aí é muito comum que o cliente fala para mim, mas a iluminação, não sei se vou contratar projeto ou não, você faz de qualquer jeito, você especifica, aí vai na loja, tal, né? A acústica, não, se precisar a gente faz depois. Aí ela para e fala, eu vou falar exatamente como ela falou, como ela respondeu. Ela fala assim, eu ouço e depois eu respondo assim, você não entendeu, eu não estou te dando como uma opção. A acústica para mim é inegociável. Se você não quer esse resultado, se você está me pedindo esse resultado, ou é completo ou não tem como eu fazer, porque eu não vou te oferecer o que você precisa. E aí, complementando muito do que Simone falou, que é a questão de nós sermos seres sensoriais. E como você gosta de muita novidade, eu vou trazer a novidade do congresso que eu fui esse ano em Málaga, da Espanha, um congresso internacional de acústica. Já é a 2ª edição de congresso internacional que eu já venho presenciando muito trabalhos que relacionem os confortos. Vou dar um exemplo, um local mais escuro, o ruído me incomoda mais. Um local com uma acústica ruim, a luz me ofusca mais, porque uma coisa influencia na outra. Isso está sendo comprovado cientificamente. Então, se o local está mais barulhento, e eu sinto mais calor no local mais barulhento. Ou o local, é tudo relacionado. Então, assim, já as questões térmicas, acústicas, lumínicas, estão sendo estudadas de forma conjuntas. Então, pensar isso Quero mesmo. complementar o ponto, porque assim, eu falo muito que luz, ela é controle de conduta. Eu ilumino joias do mesmo jeito que eu ilumino alimentos. Se eu escureço o ambiente, coloco o foco, eu abro a sua pupila, eu diminuo o ritmo da sua passada. A gente consegue mexer com o nosso ciclo todo, com a gente como um todo, né? E o nosso organismo. Muito que a gente é bicho. Piscou, a gente olha. Então, você compreenda o que é ser bicho, que você vai fazer entregas muito mais qualitativas. E compreender exatamente, se eu abro uma luz, se a sua pupila fica prendida, você fica alerta. E quando você escurece o ambiente, por quê? Eu estou ativando seus outros sentidos. Por isso que o ruído, e entender o que é um som e o ruído. Separar isso, porque eles vão ser compreendidos. O ser humano, a gente não vai verbalizar tão fácil as percepções como a gente está falando, porque a gente é técnico. Mas as pessoas vão falar, nossa, esse lugar é tão desconfortável, aqui tá sujo. Quando tá escuro, ela atribui sujeira. Sujeira. Entendeu? Então, assim, quando ele tá
claro demais. Ai, não, aqui quero ir embora cá. Segurança, às vezes no local escuro. Insegurança. É segurança. E eu achei curioso de sentir calor, sentir desconforto. E como a acústica e a iluminação conseguem trazer essas sensações pra gente, né? A gente sente isso mesmo. A gente aumenta faturamento numa confuso. operação, eu chego a aumentar faturamento com a estratégia de iluminação 30%. Uau! Então, assim, eu aumento. Faturamento. Esse é um bom argumento. Esse é um bom argumento. Eu tenho o case de um shopping que a gente fez o reposicionamento do embasamento para o lançamento. Ele foi premiado internacionalmente. Foi o primeiro prêmio dessa construtora e internacional, né? Ele já ganhou vários outros. Mas na pré-venda ele vendeu 70%. Por quê? Porque tem todo um trabalho de iluminação, composição de materiais. Por que eu falo que luz tem que estar estratégia? Acústica é estratégia. Não é depois do projeto, é antes. Porque faz parte da estrutura com o Guilherme. E outra questão também que é muito importante é, assim, a água e ar-condicionado são os maiores dutos e que eles ocupam o maior espaço dentro da arquitetura. Se você não planeja, você não vai colocar. Não consegue deixar depois. Então, assim, por exemplo, eu vou passar os dutos de ar-condicionado de um shopping, de um prédio, Então, assim, ele tem que entrar antes, ele tem que ser trabalhado. Então, eu vou trabalhar, onde é que vai entrar a iluminação? Eu tenho que calcular tudo isso antes para você poder dar o papel em branco para o arquiteto. E sabe o que eu tenho percebido? Aí vocês me corrijam se está realmente errado. E quando eu converso sempre com vocês, eu vejo que a maior preocupação é sempre quando é um ambiente corporativo, ou um restaurante, ou um shopping, uma escola. Isso tem acontecido também para os residenciais? Eu sinto que ainda falta mais residencial. Aumentando muito, falando de acústica especificamente, até a pandemia. A gente atuava em acústica, em residencial, muito quando era home theater, boate, cinema em casa, assim. Cinema dedicado. Da pandemia para cá, as pessoas passaram a ficar muito mais em casa. Outros tipos de ambientes surgiram. Então, hoje, os estúdios para gravar aulas EAD na própria casa, os home offices, os espaços de gamers nas residências também aumentou bastante. O próprio isolamento acústico dos quartos, os espaços gourmets para quem recebe. Você quer receber a pessoa em casa, amigo, você fica naquela gritaria, aquele ambiente insuportável dentro de casa. Então, esse conforto está vindo muito para as residências mesmo. Tá? Essa relação aí que ela comentou da acústica com a iluminação, pensando na fase de projeto, a iluminação pode tirar os materiais acústicos tirando partido da iluminação, a iluminação valorizando o elemento acústico, tudo flui, tudo nasce de uma forma muito natural, do que depois você vir com um elemento e colocar. Então, essa é a vantagem de você pensar antes. Não é para você mostrar ali tá material acústico, aqui essa luminária tem um design e tal, não. É o resultado como um todo que você vai perceber ali. E aí a acústica pensada antes, ela faz parte de um contexto. Ela não é para ser um elemento que chame a atenção, porque todo mundo olha. O estúdio é diferente. O estúdio, não. No estúdio, principalmente de banda, né? Na Bahia faz muito. Bahia não nasce estreia, né? Você sabe. Todo mundo quer ter seu estúdio em casa, seu instrumento. Não é o músico profissional, não. É o médico, arquiteto, jornalista, tem um estúdio em casa. Estúdio também. Isso é muito comum. Então, o estúdio, o cara quer que mostrar o material acústico, é diferente. Mas quando a gente fala de outros ambientes, como restaurantes, residência, principalmente a residência, tem que estar totalmente dentro de um contexto que ninguém nem identifique. Tem que ser muito equilibrado. Estúdio ou restaurante, falando de faturamento, é uma coisa bem interessante, que é um argumento que tem a ver muito, principalmente o jornalista tem muito aquele dado, né, de convencimento. E a gente precisa disso, porque a nossa área, você só vê resultado quando as pessoas estão ocupando, né? É difícil. E iluminação você ainda consegue mostrar um pouco o visual. E acústica é mais difícil. Tem algumas auralizações, mas é difícil. Eu costumo dizer assim, eu vou pelo amor ou pela dor. Então, recentemente, a gente fez perto de um restaurante em Recife e o cliente chegou para mim, aquele cliente que mede tudo, tem todos aqueles índices de medição, que 6 meses depois do restaurante, ele fez a avaliação e o índice de erros de pedidos diminuiu 35%. Com o projeto de erros de pedido, porque as pessoas têm erros de pedido. Além aí outros estudos mais antigos já correlacionam com relação ao cliente, né? Esses de erro de pedido é mais recente. Mas do cliente, 1 a cada 5 clientes não voltam e ainda falam mal. E às vezes não é porque a acústica foi ruim, a experiência não foi boa. Como um todo. Sim. Vamos marcar de sair, vamos ali tomar um café. Não, vamos aquele outro. Tal. Você relaciona aquele que fez você se sentir bem. É o que você começou falando, bem-estar. Bem-estar. E bem-estar é tudo. A acústica tá boa, a iluminação ser ruim.
Quando a gente está num ambiente que a gente se sente agradável, se sente confortável e relaxa, também tem a ver com todo esse. E a gente às vezes não percebe nisso. O acolhimento, né? Então, Experiência, acho que acolhimento. você aumenta a permanência dentro de um restaurante, ou você espelha o cliente pela luz e pelo som. Isso, Então, aí, quando você sai do teatro, ele acende a luz. Eu não preciso falar. Isso. São códigos sinal. que a gente já sabe. Exatamente. É bicho. Pô, esse restaurante é assim, quando o restaurante terminou o horário, meia-noite, a cozinha fechou, apaga a luz, a pessoa já sabe que vai embora. Então, É aquele momento, né? Tem uma questão que você tinha falado da residência. Essa jornada de valorização do espaço e essa educação que está sendo criada e a busca por espaços que sejam mais... Hoje se usa muita palavra de acolhimento, que eles sejam agradáveis, que sejam de fácil compreensão de fala. A gente tem ambientes dentro da casa que são extremamente ruidosos, como a cozinha. Então, você tem que é natural o preparo de alimentos. Então, assim, você começar, e está tendo muito essa busca, porque percebeu-se que não é... Assim, na Luz a gente já vê que um projeto que ele tem de uma residência, que ele tem um projeto de iluminação, ele tem valor percebido. E eu queria muito falar o que é valor. O valor é uma ferramenta que gerencia e hierarquiza os bens da vida. Então, o valor é, por exemplo, agora a gente está aqui super bem. Vamos supor que você não beba cerveja. Eu te ofereço cerveja, você não quero. Mas você está num deserto, morrendo de fome, morrendo de sede, você me dá essa cerveja agora. Agora. O ambiente e a circunstância mudam com a mesma pessoa. Então, é uma educação. A gente precisa educar. Por isso que por que as tendências e as consultorias estão dizendo que o silêncio, o tempo offline é uma busca de alto valor, está sendo um luxo. Porque a gente já vive imerso nessa piscina de som e luz, que é uma piscina isso aqui, está imerso e que está adoecendo as pessoas. A luz adoece as pessoas. Desde o advento do LED, o espectro da luz é a luz não visível. Você tem a curva, que é uma onda. A gente perdeu o cian, aquela cor azul. Com isso, você aumentou os processos de depressão, de estresse. Por isso, seu celular muda de cor à noite. Porque já se percebeu... Porque assim, a gente é um país super iluminado, a gente vai ali, você tem essa troca para você regular o seu ciclo circadiano e a sua questão hormonal. Mas países que você não tem essa incidência solar tão clara, as pessoas aumentam o número de depressão. Mas porque você nasce e morre numa luz ruim. Sim. E não é a cor amarela, é porque a formação da onda de luz, ela veio sem o cian. Agora a gente já está tendo tecnologias, o Brasil já está bem equipado com isso, a gente tem empresas muito boas e está devolvendo isso, mas não é toda a iluminação que vai trazer isso. Então, assim, é uma comunicação silenciosa e altamente sofisticada, que não é só uma fitinha de LED que eu comprei ali, não. Se você entender quais são os atributos para você ter o resultado. A gente tem um projeto muito bacana que a gente está desenvolvendo para UTIs, que a gente é um consórcio de 7 indústrias brasileiras, trouxe para o Brasil através de um cientista, e a gente desenvolveu uma luminária que para salas de cirurgia de UTI que não tem janela. A gente desenvolveu uma luminária que ela simula o céu, ela é ligada no clima-tempo. E se chove lá fora, ela chove ali, ela vai... E o que isso entrega? A pessoa começa a reagir. A vida reage se você dá os estímulos certos. Então a gente tem com a iluminação outro case que é fantástico. Pacientes que de alto nível de Alzheimer, ele começa a ter a síncope do crepúsculo, que no final de tarde ele passa sonolento o dia e fica eufórico à noite. E é altamente medicado, ele tem alucinação, ele fica é muito difícil e é muito triste, porque já é um final de vida. Já estudos aconteceu já em São Paulo, já foi implementado, eu visitei, e a gente já tem colegas trabalhando com isso, e a gente trazendo isso também. Só a introdução desse equipamento de iluminação, a redução da síncope do crepúsculo e o uso de medicamentos diminui em 70%. É uma luz. Você pode dar qualidade de vida silenciosa com a luz. Uma luz não curte nada, assim, não é nada demais, mas a luz certa, o bicho reage. Isso daí, eu tenho conhecimento de causa, minha mãe teve Alzheimer, então sei como é Alzheimer de perto. Foram 7 anos bem, é duro para a família toda, tá? Muito. Então realmente isso Já é uma vitória, assim, e a pessoa, porque quem está assistindo fica desesperado.
É muito duro. E tem a questão auditiva do Alzheimer também, que são, às vezes, você começa a esquecer muito mais as coisas recentes, né? Então, você colocar música, você tem estudos com idosos também, você coloca música, e ele vai lembrando daquela música da infância, e começa a cantar junto, e começa a fazer. Então, exercício, ou seja, nós realmente sempre falar de luz é falar de vida, e não esquecendo da luz natural. Sim. Que aí trazendo responsabilidade para os arquitetos, né? Porque é muito fácil, né? Fecha tudo, não se preocupa nem com a ventilação, nem com a iluminação natural, porque depois vai resolver com o ar-condicionado, vai resolver com a iluminação artificial. Ninguém paga a conta de luz por sol no final do mês, que eu saiba não, é grátis. Exato, é isso. Então, eu sou nordestina, da beira de Salvador, temos uma luz muito forte, o que você vê de arquitetura que escurece os ambientes e obriga você, para você conseguir entrar no seu quarto e ver as coisas direito na cozinha, ter que ligar de manhã uma luz, entendeu? Então, aí vem de projeto, porque a luz... Tanto que eu nunca nem gostei muito da palavra luz artificial, porque artificial parece uma coisa ruim. Parece ruim, né? Para mim, a luz é essencial no momento que eu não tenho luz natural. Para mim, a luz essencial é um que se complementa. É isso, exatamente. Isso é bom. É essencial. Sabe que eu lembrei de uma coisa que você falou no nosso podcast há 2 anos atrás, que a gente conversou, que você contou uma história de uma praça que fazia uns barulhos. Deixa eu me lembrar. Era uma praça que tinha uns barulhos gostosos, que vocês ouviam e ninguém sabia muito bem de onde vinha aquele barulho, que tinha umas caixas de som escondidas. Isso. Vivenciei isso num resort um dia desses, lembrei de você. Não, tinha uns barulhinhos de sapo, eram uns barulhinhos meio de mato. Eu falei, esse barulho não é daqui não. Eu falei, ó, isso aqui a Débora já me ensinou que eles fazem Sons isso da natureza. pro bem-estar. Sons da natureza. Mas eu lembrei de você. Não, é muito bom. Da hora. Tem estudos, essa é uma outra área da acústica chamada paisagem sonora, ligada à acústica urbana, que você mascara o ruído urbano através de um som agradável. E as pessoas passam a permanecer. Um exemplo em Lisboa, tinha uma praça que foi projetada embaixo de um viaduto, e num projeto lindo, as crianças brincando, né? Piquenique, inaugurou a praça linda, virou só passagem. Ninguém ficava ali, né? por causa do barulho. E foi feito um projeto de paisagem de soundscape, aí, posicionando algumas fontes sonoras com sons da natureza, no nível que mascarasse aquele som do carro. Quando ligou, naturalmente as pessoas passaram a ocupar. Foi esse projeto, a praça. você não contou isso. Assim como a questão da segurança. Esse já na Inglaterra, um corredor que tinha muito assalto, o corredor tipo um túnel assim, de pedestre que passava embaixo da via, e era meio escuro, tal, tinha muito pedestre, e aí eles não, o problema é da luz, aí melhorou a luz, clareou, diminuiu um pouco, mas continuou ainda tendo assalto, mas já melhorou muito. Aí vamos fazer agora a continuação, plano B, colocaram as caixas de som com música clássica. Parou de ter assalto. Não combina assaltar com música clássica. Não. Então, seja, é incrível Impressionante isso. como isso consegue para transformar tudo. São as duas coisas juntas. Também já tá. A música clássica continua escuro, ia ter assalto, mas juntou as duas coisas. Não tem uma área melhor do que a outra, as áreas se complementam. Sim. E por isso tem que estudar muito, né? Sempre. Não, e agora eu perguntar sobre isso. Quais os erros mais comuns das duas áreas, né, da acústica e da iluminação também? Porque a gente adora saber o que não fazer também. Mitos. Mitos. Verdade ou mentira, né? Os mitos. Colocar espuma embaixo da mesa para resolver a acústica de um restaurante. Ah, tem essa? Muitos arquitetos sugerem. Quando o cliente pergunta, normalmente quando eu vou no restaurante que eu vou ver, que a acústica tá ruim, o cliente, poxa, mas eu fiz, o arquiteto sugeriu espuma embaixo da mesa. Eu falei, seu cliente conversa embaixo da mesa, porque ele vai pegar uma onda sonora refletida. Então, a área de mesa é pequena, ou seja, não funciona. Aliás, tem uma função muito boa para colar chiclete e tal, que até que serve. Tem um lugarzinho escondido Fora ali, isso, né? Esse é um mito muito bom. Vou trazer 3 aqui. Mito 2, isopor. Isopor, zero função acústica. Isopor isolante térmico. O que isola calor não quer dizer, ou frio, né? O que isola calor, frio não isola som. São coisas diferentes. Aí eu fui na casa do cliente, aí acontece muito, até ele, para poder estudar o barulho da rua, cobriu a janela toda com isopor. Pô, forrei com isopor. E continua passando, vai continuar. Agora tá menos calor, né? Porque você botou isopor e tal. E o terceiro, podia falar que é um tema só falando de mitos, mas terceiro e último aqui, para a gente deixar de falar, um que o arquiteto conhece muito, o gesso acartonado perfurado. É muito conhecido, né? Um material que a gente vê muito, a gente foi uma das primeiras empresas a usar no Brasil esse produto. Mas o gesso acartonado perfurado, ele é um ótimo material absorvente acústico se tiver uma lã por cima, que é devidamente calculada, a espessura, a densidade
Gesso acartonado, perfurado, sem lã, absorve muito pouco. Então, assim, você está fazendo seu cliente gastar com aquele material. Se você quer ver furinho, tudo bem, só questão estética. Ok. Mas se o seu foco for acústico, que na maioria das vezes é, então você já gastou com o que tem mais dinheiro e a lã, que é mais barato, não colocou. Então não tem função acústica. Eu vou muito resolver. Pô, eu botei quando você abre o pedaço, tá lá sem lã em cima. Então, já vamos justificar isso. Eu vi que você mostrou recentemente um material que é todo furadinho e você mostrou exatamente esse dia numa feira. Achei incrível aquilo. Que ele vai descendo assim, aí, ó. Por trás tem que ter lã. E tem... Senão só vai passar, E pronto. ele é tão reflexivo, ele vai absorve muito pouco, não justifica o material. Você colocar, porque tem um feltrozinho, isso é muito pouco. Aí você bota a lã, que às vezes é 20, 30 reais o metro quadrado, e você potencializa o material. Tá vendo como eu tô de olho nas suas novidades? Muito bom, você é atualizadíssimo. Foi agora o Congresso Internacional. que eu vi O Congresso Internacional de Acústica, é São Paulo, depois de 20 anos voltou para o Brasil. Isso, acompanhei, exatamente. E Eu não curioso sobre, a gente fala sobre silêncio. Internós. Eu lembro que o nome é muito legal. Internós. E os erros de iluminação. Nossa, Mitos. Os Os mitos. Mitos da iluminação. A luz branca ilumina mais que a luz amarela. Mito. Mito, gente, pelo amor de Dadá, não. Gente, vamos falar pelo amor de Dadá, achei que só eu tava falando. Eu nunca ouvi isso. Sempre falo, pelo amor de Dadá. Não. É, assim, você está muito mais ligado a gosto e a superfícies reflexivas e o que você entende como claridade, mas não quer dizer que seja claro. Outro erro muito grande, às vezes as pessoas direcionam um equipamento que gera muito ofuscamento. Então você olha para a fonte luminosa, você está sempre incomodado. Às vezes não é a quantidade de luz, é também esse direcionamento. Então isso gera muito desconforto e você fica assim... Quantas vezes você já viu no restaurante que a luz não está na sua mão, ela está na sua cabeça? Você fica comendo assim, E as fotos com com coisas. as fotos. Todo mundo dramático. Dramático, pesado aqui, ó. Nossa. Então, assim, eu acho que não é mito, mas é um case muito interessante também de atribuição de valor e de percepção de consumo. Foi feito um estudo, uma experiência numa loja de... Posso falar nome de marcas? Assim, é genérico. Nas Casas Bahia, e colocaram uma das lojas numa região de São Paulo, trocaram a iluminação de luz de cor branca para luz de cor amarela. Ela perdeu o faturamento. Por quê? O público-alvo entende que luz amarela é luz de rico. E ela é... Começaram a achar que era coisa cara. Caro. Cara, então assim, luz está diretamente ligada a comportamento, à cultura, à educação. E uma coisa agora que Não tem regra. Não. Tem que entender para cada caso. Você tem que entender quem é o seu cliente final e qual experiência você quer criar e o resultado que você quer gerar para aquela operação ou para aquela casa ou para aquelas pessoas. Então, assim, eu acho bem interessante. Ouça, pergunte. Para entender qual que é realmente a finalidade daquele projeto, para quem vai ser aquele projeto, né? Para entender uma coisa que eu gosto muito de dizer, eu sou arquiteta, tenho todas essas qualificações, mas o meu trabalho é servir. Eu sirvo. Então, quando você entende que existe um humano e que eu gosto de gente, você vai fazer projetos muito melhores, você vai entregar coisas. Faz o fator humano. Porque a gente serve através do nosso trabalho. O nosso trabalho. E se a gente entende que está aqui nesse mundo para servir, evoluir, a gente ganha tudo. Exato. Tudo fica leve. O seu trabalho é uma forma de servir o outro. Sim. Resolver. A nossa área de acústica que deixa as pessoas tão doentes, quando eu vejo que resolveu, gente, é uma realização, é para isso que a gente estudou, para isso que a gente está aqui. Então, tudo mais é consequência. Acho que são coisas que realmente dão uma satisfação e uma certeza de que a gente está seguindo o nosso propósito, né? É isso aí. Eu acredito muito nisso. Assim, nunca perder de vista que a gente é um animal gregário, a gente gosta de gente. Eu quero que as pessoas estejam bem, diminui a agressividade, espaços adoecem muito. Então, esses espaços... A pandemia, ela trouxe algo... Vou pegar, com todo respeito às perdas, mas vou trazer uma coisa boa. Ela trouxe uma percepção de que a gente fazia escolhas erradas. Você começou a notar algumas coisas que você não notava. Né? Então, assim, você começa assim, nossa, eu tenho um carro muito bom, um celular muito bom, as coisas que eu ponho na mesa, mas eu moro muito mal. Aquele teto que quebrou e você nunca arrumou, aqueles pequenos reparos, você vivia confinado. Então, você começou a olhar
para as coisas simples, para esse tempo de qualidade, Pro pôr do sol. para o pôr do sol. A lua, as pessoas As começam a outras. olhar. E reparar tudo isso. E isso realmente é fundamental, até porque nós temos um compromisso de transformar. Então, assim, os espaços, esse metro quadrado, a forma como a gente constrói, a gente adoeceu muitas pessoas. E teve muitos casos de suicídio por causa dessa tensão da própria pandemia, mas também nos espaços. A pessoa vai fazer o quê? Em 20 metros quadrados. Então, assim, só que é endêmico, você não pode sinalizar, mas foi muito forte. Então, o papel social do arquiteto, do profissional, de todos os times da construção civil, ele é importantíssimo e ele deve ser colocado em primeira questão. Por quê? Não é uma questão imobiliária, é uma questão de saúde pública. Saúde pública. Porque pensa sempre na estética, pensa sempre na necessidade final de como é que é um projeto, como se fosse só isso que contasse. Exatamente, isso é capa de revista, mas na verdade as pessoas vão ocupar aquele local que você projeta. Aí que você vai, a sua percepção diante da sua responsabilidade, do seu exercício profissional. Sim. Porque a arquitetura ou design interior está projetando locais onde realmente o ser humano ele vai ocupar. É muita responsabilidade. Os programas como esse são tão ricos e agregam muito porque as pessoas precisam sair do superficial e aprofundar. E não é porque eu vi ali, fui na feira, vi material acústico, eu vi luminária, então eu vou pegar e vou botar no seu projeto. Não é assim. Então, assim, é como um maestro de uma orquestra. O maestro ele não sabe tocar todos os instrumentos de uma orquestra. Mas ele sabe o som que ele quer tirar de cada instrumento. Então, monte o seu time de apoio, monte a sua rede de apoio, os seus especialistas, que vão garantir que o seu projeto, que a sua autoria, vá realmente dar o resultado que o cliente quer. Porque ninguém vai dominar tudo. Então, eu vou dominar a iluminação, eu vou dominar a ergonomia. Cada um tem a sua área. Então, é importante a gente ter essa simplicidade. E quando você fala de simplicidade, mas justamente no que cortar, no meu entendimento, simplicidade é essencial. Ser simples é ser essencial. Sim. Quando você entende isso. Então, você tem aquele foco de que o mínimo é o suficiente, não precisa você ir muito a mais, você consegue viabilizar. A gente tem clientes de projeto acústico que a gente já fez, igrejas, que a rua nem asfaltada era, subúrbio de Salvador, e conseguiu viabilizar. Como a gente tem o Hotel Fazana, projetos lá em Dubai, Zaha Hadid. Então, assim, são realidades muito diferentes. Eu tenho que ter a criatividade e o bom senso de saber que material que aquele meu cliente vai conseguir comprar. Exatamente. E por isso a gente tem que pesquisar, tem que estar querendo serviço. Não vou pegar o material mais caro, ok. Fiz meu projeto, entreguei, você me pagou. Se você vai executar, não estou nem aí. Eu falo, não é isso que me realiza. Não adianta você me pagar para o projeto. Eu quero realmente ver a coisa consolidada. É isso que te realiza mesmo, né? É isso mesmo. A construção civil ela tem um papel social, a gente muda a imagem das cidades. Eu gosto muito do exemplo de Brasília. Brasília foi construída no conceito de terra arrasada. Então as árvores foram plantadas, tudo foi pensado. Então assim, e eu não estou dizendo de certo e errado, mas eu estou trazendo uma consciência de coletivo, de social, de impacto, mobilidade. Esse céu, a mais impactada, é engraçado o seu pôr do céu aqui, pôr do sol aqui. É uma coisa sabe? especial, né? E eu brinco que o brasiliense ele tem assim o ciúme das suas coisas. O céu é dele, então ele tem apaixonado, o IP é dele. E as cidades precisam mais disso. Então, assim, eu preciso de mais pensamento urbano, estratégico, coletivo, de integração, de tempo de observação. Você caminhar, gente, é uma maravilha. Espaços públicos de qualidade. Isso tudo faz parte de você entender o que você vai entregar para a sociedade. Sim. E assim, de fato, nós, arquitetos, designers de interiores, nós somos os únicos profissionais habilitados para gerir o espaço. Sim. E não é a engenharia, não. Ela constrói junto com a arquitetura. A arquitetura é planejamento e é estratégia. É o resultado de uma estratégia. Então, assim, eu quero construir uma casa de 4 quartos. Não, vou construir 3, sei lá por quê, porque eu quis. Não, é 4. O cliente pediu 4, é 4. Sim. Então, assim, como chegar a esse resultado? E pensando nessas entregas de valor. Responsabilidade. Muito bom. Gente, para a gente finalizar, eu gostaria de saber como é que o Brasil está nessas áreas. A gente está muito bem. O que falta para a gente colocar? O que você gostaria que tivesse a mais? Eu acho que o Brasil não deixa a desejar. O Brasil não está atrás. A gente falou desse Congresso Internoise, que após 20 anos voltou para o Brasil. Esse ano, o Brasil estava no centro do mundo, quando a gente fala de acústica. Então, profissionais e pesquisadores do mundo todo vieram para cá.
E seguramente eles se surpreenderam. Eu vi muitos comentários com a quantidade de massa pensante, de pesquisas sendo desenvolvidas no Brasil, de materiais acústicos sendo fabricados no Brasil e que não deixa nada a desejar. Então a gente está muito bem, está caminhando muito bem. A área acadêmica tem muitas pesquisas de mestrado, doutorado na área de acústica urbana. Amanhã começa a convenção do CAL, né? Inclusive eu vinha para Brasília justamente que fui convidado para falar de acústica nessa conferência internacional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, juntamente com Cândida e juntamente com Bianca, a gente vai falar. A única palestra de acústica no evento é a nossa. Incrível, hein? Esse evento de 3 dias, e vai se falar muito de espaços públicos, de qualidade ambiental, então não tem como você falar de ambiente urbano e não falar da poluição sonora, e não entender o ruído das cidades, a responsabilidade de quem projeta, de quem ocupa, de quem faz a gestão dos espaços. Os ambientes mais ruidosos de uma cidade são os ambientes mais violentos, isso também é comprovado. Então todos os bairros que têm mais ruído são aqueles bairros que têm mais violência, a gente fica mais estressado, mais à flor da pele, então é muito fácil você partir para a violência. Então tem toda uma relação mesmo de saúde e segurança das cidades associada ao ruído. Incrível. Pois é. E a gente está como de iluminação, então, Então, Simone, que você está ligada em tudo que acontece no mundo todo, várias feiras. Então, eu acabei de voltar da Eurolute e acabei de fazer o LED Forum, que é um dos maiores. Eurolute é em Milão, então é a Feira de Milão do Design, mas ela também traz toda essa questão de tecnologia e inteligência de luz e aplicação em todas as esferas. Tá bem bacana. O LED Forum é o maior fórum de encontros de iluminação no nível técnico também. Eu atendo hoje 4 indústrias, grandes operações de iluminação, e eu sou muito orgulhosa dos nossos light designers, do cenário que está se construindo. Mas uma questão que eu bato muito: luz, como acústica, ela não pode ser tratada como um projeto complementar, ela tem que ser estratégia. Ela é uma ferramenta de transformação de conduta, ela gera segurança, ela gera resultados, e cada vez mais que a gente traga isso para os nossos times de arquitetos, de incorporadoras, de construtoras, que deve ser pensado antes e não depois, você pode gerar grande economia, você pode gerar segurança, é uma ferramenta poderosíssima quando utilizada do jeito certo. Então, assim, hoje eu sou bem orgulhosa, tenho colegas que eu admiro, que sou fã, está crescendo muito. Eu quero muito, que eu sou apaixonada por luz. Tudo é que meu marido brinca, né? Você é a única pessoa que faz parte da sociedade da luz. Eu, Senhor dos Anéis. Total. Mas eu sou apaixonada mesmo, assim. Eu acho que quando você ensina alguém... Mas você é um ser humano também muito iluminado, diga-se de passagem. Aí é tudo junto, faz todo sentido, né? De verdade, transparece, sua paixão Transparece, transparece, né? Sou apaixonada, então, assim, quando você ensina a ver luz, você não desvê mais. Uhum. Então, eu realmente quero muito divulgar isso, porque você pode transformar a vida das pessoas em coisas muito simples. E eu vou falar uma coisa, por exemplo, uma casa de taipa de mão. Aí ele fez lá um cômodo. A primeira coisa que você faz, abre a porta, liga uma luz. É isso. A luz está embarcada na nossa vida. A gente não vive sem luz. A gente expandiu a vida humana quando a gente dominou o fogo e veio para a noite. Então, assim, quando você dá isso para uma pessoa, você está dando tempo de família. Você está dando, por exemplo, uma coisa que eu adoro, a gente ilumina monumento. Mas qual é o maior monumento? Quando as luzes das casas se acendem. É a vida, são as pessoas. Então a cidade é bonita, quando você olha o skyline da cidade, você não está olhando os monumentos, você está olhando a vida. E eu quero que as pessoas se apaixonem. Se eu pudesse, assim, essa minha paixão, eu queria que ela fosse mais recorrente. Por quê? Se a gente não fomentar esses apaixonados por som, por luz, a gente não vai ter. Não vai ter, porque é uma educação, é uma cultura, conhecimento se perde. Verdade. Se a gente não divulga, não traz, mostra a beleza, que é exatamente, cara, tem que ter luz nas casas, tem que ter luz nos caminhos, você vai perder. Você não tem para onde ir, assim. Eu adoro os monumentos, mas o mais bonito é quando começa a acender a cidade. Ela vai piscar, as pessoas chegando em casa, as pessoas celebrando, as pessoas mudando, colocando uma luz azul. Não importa, eu gosto da maluquice, mas eu quero a vida.
Sim. Quero que tenha essa expansão da vida. Então, a minha paixão é essa. Mas espero ter colaborado um pouquinho para divulgar um pouco mais sobre isso. Muito Obrigado. Sempre muito bom estar com você. Eu que agradeço. Que honra. Obrigado. Maravilhoso você. Obrigado, Simone, também. Obrigado. Foi ótimo. E a gente se vê no próximo bloco. Imagine ter um lago aos seus pés sempre que você quiser. Reserva a Orla. Viva um lifestyle sem igual no cartão postal de Brasília. 1, 2 e 3 quartos de 36 a 221 metros quadrados. Integrados a um lazer incomparável com mais de 130 metros de margem. Reserva a Orla. Realização Brasal Incorporações. E para o segundo bloco, eu recebo ela, que tem uma carreira de mais de 20 anos, atuando no Brasil e nos Estados Unidos, onde morou por um tempo. Ela tem certificação alemã em ambiente de trabalho, participou de cursos e conferências internacionais em neuroarquitetura, tem experiência em novos negócios, prospecção e legalização de empreendimentos junto a grandes construtoras, incorporações e prefeituras, atua no meio acadêmico em Brasília e Goiânia, além dos projetos de consultorias aqui e lá fora. Ela que já está sempre no nosso podcast, já é de casa, Michele Nogueira. Adoro, obrigada mais uma vez. Me sinto tão à vontade aqui. Está sendo com a gente, você participou de todos os nossos podcasts. Todos. Eu sou muito feliz a cada um deles. E não pode ter podcast agora sem você. Não pode. Tem que ter você. Tem que ter. E aqui com a gente, ele que é engenheiro, descobrindo o paisagismo sua grande paixão e seu grande talento. Responsável pela criação de verdadeiros oásis urbanos, ele que assina sempre um ambiente que são os desejos aqui na Casa Cor. E esse ano eu tive a honra de contar com o paisagismo dele aqui no nosso ambiente. Aqui tem um pouquinho aqui, mas aqui tá lindo também. E que ao lado do filho Arthur comanda um dos maiores escritórios de paisagismo do DF, Kleber De Pieri. Que honra ter você, Obrigado pelo Rodrigo. convite, né? Depois de muito tempo. Já tem 2 anos o nosso último podcast. Que loucura. Vai passar rápido demais. Passa rápido. Eu queria dizer para vocês que Leteri só veio aqui porque eu peço muito. Porque eu imploro, eu falo, ele não dá entrevista para todo mundo, não fala mais comigo, ele vem, ele fala. Sou muito tímido, né? Então, tenho vergonha, então fico fugindo. Ah, mas é bom, a gente quer saber Mas sobre o conteúdo tudo é isso. O importante. conteúdo é muito importante, Tem né? que trazer. Bom, agora a gente está vindo nessa onda falando da arquitetura e bem-estar. E como é importante tudo isso. E não tem jeito, vocês estão ligados a isso tudo. As plantas, eu acho que é o verde um principal elemento que traz aconchego e acalma. Você tem percebido que isso mudou nos últimos tempos? Mudou muito, né? O paisagismo tem sido muito valorizado cada ano mais, né? Tipo, quando eu comecei em 2000, era difícil de ter essa percepção, né? Não eram poucas casas que valorizavam e tudo. E hoje em dia, praticamente não tem mais nenhuma casa sem contratar um profissional da área e tudo, porque realmente hoje em dia as pessoas valorizam, né? Humaniza a casa, né? Então, humaniza o ambiente, então fica tudo mais agradável e acho que o verde ele traz essa proposta, né? As pessoas gostoso, né? faziam de maneira empírica também, os proprietários, né? Eu acho que as pessoas têm aquela coisa de achar que dão conta de fazer. Parece fácil, né? Você vem, uma plantinha aqui, planta aqui, Mas, e você não entende quando você vê todo um processo, com um projeto de paisagismo, a diferença que faz. A gente estava falando dessas coisas, parece uma coisa meio de acústica também. Só entende quando você vê o projeto feito funcionando. por um profissional. Você vê, quando você vê os projetos do DPL, você fica assim, não. Faz todo sentido ter esse projeto, porque é diferente. É diferente, né? A gente, na verdade, tem todo um trabalho para isso, né? Um estudo de volumetria, até da própria vegetação que vai se adaptar, que vai compor com algumas coisas, né? Cores e volumes diferentes, então tudo isso é pensado, né? Principalmente em função da arquitetura da casa, o que já vem da arquitetura proposto. Então, uma série de fatores que a gente estuda bastante para poder realmente harmonizar e parecer uma coisa natural e tudo, mas na verdade tudo foi pensado por uma série de coisas. Isso é muito legal. E tem tudo a ver com o que você fala sempre, com suas palestras sobre neuroarquitetura, que é uma Design biofílico. o design biofílico, que são, na verdade, áreas que eu, sei lá, vamos falar 3 anos atrás, quando se conheceu, mais ou menos isso? 2 anos e meio que eu voltei dos Estados Unidos. Eram áreas que não eram tão... Como em 2 anos e meio tudo isso deu um salto, e É como cresceu, impressionante. né? E eu não sei se você se lembra que eu falava, isso não é tendência.
né? Não é moda, não é tendência, é um resgate. Aquelas casas gostosas dos avós, né? Que a gente ia lá, ajudava a jogar água nas plantas. É um resgate daquele bem-estar que nós tínhamos na infância. Eu tive, né? Pelo menos eu tive uma infância na casa da avó, ajudando a cuidar de plantas, aquela coisa bem natural. E eu dizia já, né, naquela época, que não era uma tendência. E hoje, quanto mais nós falamos dos percentuais, como isso ajuda na produtividade, criatividade, cognição, humor, qualidade de sono, regulação ali do ciclo circadiano, né, com luz natural, com plantas, com tudo. Então, hoje as pessoas vão criando uma consciência maior da importância disso tudo, porque o design biofílico também começou a ser desmistificado, que não é só a utilização de plantas. Então, tem todos os materiais que estão junto com isso, como a gente tem aqui, uma forma orgânica, um sofá em couro, mas a estratégia direta do design biofílico é a utilização de plantas. Já pensou que você estava trabalhando com design biofílico? É. Eu estava só plantando ali quando começou tudo, naquele primeiro curso de paisagismo que eu lembro que você me contou. 1920. Que loucura usar esse termo design biofílico, né? Porque também, acho que até com o fato do crescimento da cidade, né, vai tudo ficando muito concreto. Então, assim, acho que o paisagismo ele vem cada vez sendo mais valorizado por isso, né? Acaba cada vez menos tem espaços verdes e a gente tem que transformar os menores espaços nos maiores. Criar seu próprio oásis dentro da cidade, né? Então existe essa demanda, né, a cidade vai crescendo, vai ocupando tudo, condomínio, tudo, vai perdendo o verde, então o verde ele tem que estar sendo sempre mais trabalhado, mais inserido no contexto urbano para poder realmente ter essas áreas permeáveis, ter a beleza e a função dele, né? Você acredita que o paisagismo também pode ser uma proteção visual e acústica para um ambiente, para uma casa, enfim? Totalmente. Inclusive, quando a gente fecha um projeto, a primeira coisa que faz é ir no terreno, justamente para ver as interferências de vizinho, né? A janela olhando para a piscina do vizinho. Então, tem uma série de situações que a gente tem que, né, intervir e criar o paisagismo para, né, para criar esses cenários, essas interferências, bloquear alguma visão. Dá para diminuir barulho? Com algumas? Não. Eu vou dependendo do volume. O volume, né? Quando você faz um adensamento maior assim, você consegue. A gente faz jardim, às vezes, que é vizinho de escola e fica aquela barulhada lá. Então, aí, realmente, a gente faz um volume de verde maior, mais denso, para bloquear essa... E faz o isolamento acústico também? Faz. Walter, sabe o que é interessante agora falando como arquiteta e não como especialista em neuroarquitetura? É que essa parceria do arquiteto com o paisagista, ele dizer para a gente o que é pertinente para cada tipo de solo, para cada tipo de insolação, porque nós não somos especialistas nisso. Não tem como o arquiteto ser especialista em tudo, em cada tipo de tecido, em cada tipo de cortina, coifa, bancada. Então a gente lança a mão dos parceiros, obviamente, da expertise de cada um. E o paisagista, ele vem nesse sentido, porque a gente quer que acrescente, que agregue o paisagismo, mas a gente não tem essa capacidade que eles têm de saber que espécie que vai melhor ali. Sim. Eles sabem chegar lá, como ele está dizendo, fazer uma visita no terreno e reconhecer o tipo solo, o tipo de insolação, ver o que vai melhor ali. A gente dá uma patinada, né? Porque a gente acaba entendendo um pouquinho para que ajuda, na verdade. Como a gente aprende com os paisagistas um pouquinho para... E essa interação também dessas duas áreas é muito importante, né? Porque quando a gente chega para fazer o paisagismo, o projeto, né? Já tem em desenvolvimento a arquitetura e ela já também às vezes já está considerando, né, no projeto dela alguns volumes, algumas situações que ela gostaria de trazer para a própria arquitetura, que a gente vai sempre trabalhando junto. Respeitar o projeto do outro, né? Porque realmente ele falou bem, às vezes a gente já imagina uma volumetria do paisagismo, onde a gente quer uma coisa mais sequinha, onde a gente quer um movimento, e aí ele chega e diz, aqui dá isso, aqui dá aquilo. Olha, esse aqui dá certo, que você pensou dá certo. Já esse posso te sugerir uma troca, porque ela vai crescer melhor aqui. Então vem todo esse conhecimento deles, né? Eu aprendi com você que na neuroarquitetura, ela mostra que os espaços, eles moldam as emoções. A gente já falou um pouquinho no começo agora também. Eu queria te perguntar uma experiência sua que transformou totalmente um espaço por alguma mudança, às vezes parece sutil, mas que faz toda a diferença.
Eu acho que um dos grandes exemplos da minha vida e da minha família foi a pandemia. E tem a ver com paisagismo. Na época, no começo, as lojas fecharam. E eu tive um amigo que a gente conversando, ele falou: posso deixar umas plantas aí? Que ele estava recolhendo de algumas lojas. E eu falei: claro, eu adoro plantas. Eu dizia que eu não era muito boa para cuidar de planta. E mudei aí também. E aí ele levou essas plantas para minha casa. E todos ali trabalhando em casa, estudando em casa, minha filha com aula online, a gente dividindo espaços, dividindo mesa. Como aquilo foi um divisor de águas para a gente na questão da ambiência, como a planta traz aquilo. E realmente tem todo aquele ciclo. Como que acontece, né? Eu até comento isso na palestra de neuroarquitetura. Você entra no espaço construído, hormônios e neurotransmissores são liberados. Então, quando a gente entrou em contato ali com as plantas, com o aroma sendo liberado, com o verde, que é uma cor natural, que também está dentro do design biofílico, libera hormônios, neurotransmissores. Existe uma mudança química dentro do cérebro, em regiões diferentes. Então, a gente muda o comportamento. Vem as emoções são gerados os sentimentos. E é aí que nós somos moldados pelo ambiente construído. Então, nessa época, levar uma quantidade maior de plantas para minha casa fez toda a diferença. O que acontece hoje? O meu marido não trabalha numa sala que não tenha planta. Ele é militar, não era acostumado com isso. Para onde ele vai? Depois que ele viveu, trabalhou em casa, com a planta. Ali do ladinho, sentiu a diferença. E, inclusive, ele presenteia colegas de trabalho. Às vezes ele sente que a pessoa não está muito legal, está levando ali alguns problemas para compartilhar com ele. Ele vai dar um presente, ele hoje presenteia com uma planta. Olha. A minha filha gosta de ter, que seja uma orquídeazinha no quarto dela. Ela me mostra umas referências de plantinha caindo ali no painel de cabeceira. Então você vê que é um divisor de águas, porque todo mundo se sentiu melhor. Então ninguém quer abrir mão mais. É verdade. Você presenteia com planta? Agora eu fiquei curioso quando ela falou de presentear com planta. Presentei. Uma mudinha. Presentei. Eu nunca recebi um presente de muda. Eu já pedi. Já pedi dele. Já me mesmo. Falei que ia pegar da casa cor do passado. Falei, se souber uma mudinha, não posso levar para minha casa? Não levei, esqueci. Vamos fazer uma hashtag de queremos plantas. Queremos uma plantinha. Queremos uma mudinha sua. Já pensou que chique? Ganhar uma planta Termiere com assinatura também. É pouca coisa. Sorel. Mas então, queria saber se você já viveu esse momento da pessoa chegar e ver o paisagismo pronto e o impacto que aquilo causou. Já, isso acontece bastante, porque como a gente acaba entrando mais no final da obra, né? Só nos 6 meses a gente já começa a entrar, o cliente ele não está acostumado às vezes a ir toda a obra, acompanhar a obra o tempo inteiro. E aí quando a gente entra assim, realmente às vezes a gente recebe essa ligação. Nossa, eu cheguei aqui na casa, tô achando tudo lindo e não sei o que, aí elogio. Emociona, né? Emociona. E aí eu tenho uma curiosidade. Existem feiras? Como é que você sabe as atualidades? Tem feiras de paisagismo? Porque a gente ouve várias áreas dele. Tem Como é que você atualiza? Né? Congresso? Tem um congresso em São Paulo, né, sempre no final do ano, e feiras, né? Mas assim, é muito de ir nos viveiros, e ir nos fornecedores, e coletar, e pesquisar, e ver onde que acha. A gente vai desbravando também. O mercado de paisagismo não é tão disponível assim para tudo que você quer também. Questão de porte, variedade. Então a gente também vai instigando o mercado às vezes a produzir coisas diferentes. Eu já perguntei sobre isso, mas tem modismo em paisagismo também, né? Tem, agora tem as clássicas também, né? Tem aquelas que... Na verdade é igual as tropicais. É igual a arquitetura, né? Um estilo bem feito, ele é atemporal. Mas ele, naturalmente, eles vão tendo ciclos, né? Então, assim, há 20 anos atrás, a gente fazia muito buchinho, tinha uma pegada mais europeia. A tcheca do buchinho. Né? O tudo ficava as bolinhas, botadinhas assim, né? Todo projeto a gente colocou. Então, a gente já veio no Goulet Marx mais cheio, tudo, aí depois entrou essa linha mais formal, mais europeia, que também já não se usa mais. Aí também vai muito da arquitetura, né? Se a gente vai fazendo uma casa clássica, não dá para chegar lá e colocar algo. Que não conversa, né? Então tudo é uma troca, né? Uma composição. Não, nesse momento, o que é mais pedido? Hoje voltou as folhagens, é um jardim mais denso, mais cheio, né? Volumes maiores, cores
Mas o Bule Marx. bem tropical, bem volumosa, bem colorida. Eu gosto, acho que faz toda a diferença. Eu acredito que bem seja. no momento agora. Apesar de que eu gosto também, que me passa uma sensação contemporânea, as lanças, Aham. a espada de São Jorge, sabe? Eu gosto que fica Isso, aquelas a gente coisas também decadiçadas. Há muita proteção hoje em precisa Precisamos. mesmo. Mas hoje em dia, né? Com as redes sociais, tudo criou uma amplitude maior. Tudo que a gente faz aí Exatamente. Fica muito visível. fica visível. E eu gosto da estética, sabe? As lanças, elas vão cruzando e fica aquela coisa verticalizada. Eu acho bem bonito. É bem bonito. E queria te perguntar, Michele, sobre essa relação mesmo do bem-estar, da saúde. Isso a neuroarquitetura ela estuda profundamente? Profundamente, porque está falando da arquitetura salutogênica, regenerativa. Então, são os espaços para emocionar, claro, sempre sendo feito de maneira muito personalizada. A ideia da neuroarquitetura, assim, em primeiro lugar, é um briefing profundo, um atendimento com empatia, para que você consiga personalizar. Então, todos os elementos que seja o design biofílico, ele precisa ser personalizado. Até mesmo com o ritmo de vida da pessoa. Porque tem gente que realmente não vai cuidar daquele paisagismo. Vamos perguntar sobre isso também. Então, a gente tem que saber o que usar, quais elementos usar para aquele cliente. Mas, em todo o tempo, o foco é saúde e bem-estar. Eu venho de uma época de faculdade que a discussão era entre forma e função. E na minha palestra, eu levo lá para cima, faço um triângulo e lá em cima eu coloco saúde e bem-estar. Porque o arquiteto, paisagista, especialista em iluminação, acústica, que você estava entrevistando há pouco, nós todos somos promotores de saúde. Como você mesmo disse, o espaço construído, ele molda nossas emoções, nossos sentimentos e o nosso comportamento. Molda a nossa saúde. Não é só para promover a cura de quem já está doente, é uma prevenção da cura, é uma iluminação correta, né? O paisagismo é o aroma. Então, tudo que nos envolve vai promover essa saúde e esse bem-estar. Então, nós estamos falando disso, de uma arquitetura e de um design salutogênico, focado na saúde e no bem-estar. Olha, Cleber, agora uma pergunta curiosa aqui, porque a gente sempre pensa em paisagismo. Aí a gente pensa numa outra palavra que eu não queria te perguntar como é que é falar sobre isso no paisagismo, porque a gente pensa em jardinagem. E qual que é uma diferença que a gente tem numa coisa com a outra? Qual é a ligação? É ofensivo falar sobre uma coisa com a outra? Porque eu acredito que estão interligadas. Conta pra gente sobre isso. Porque a gente vai falar sobre esse assunto, quero saber mais. Tudo isso faz parte da profissão, né? Aham. Mas assim, o profissional de paisagista, arquiteto paisagista, geralmente é quem cria, né? Que desenvolve o projeto, que desenha, que faz essa parte mais técnica, né? Jardinagem é mais a conclusão da primeira etapa, né? Você vai implantar, vai plantar, vai... A execução. Né? A ligação, a iluminação... Entendi. Você todo um coordena contexto. a jardinagem e o processo depois. A jardinagem é mais a execução do projeto de paisagismo, né? Entendi. Porque vai falar assim, né? Todo mundo já pensa no jardineiro. Que é o profissional que você tem para manter o paisagismo. E a gente todo quer dia. romper quando o cliente fala isso, né? Você está apresentando um paisagista e ele acha que a chegou o evolução mas é aquela forma Isso já mudou muito. né? Agora o Kleber já chegou. Já tem status na história toda, porque as pessoas entenderam a importância que é desse profissional e do design que realmente por trás disso, né? O estudo, né? E isso levou tempo. Levou Exato. para chegar nesse... Realmente era uma profissão que a pessoa acabava de construir, ia no viveiro e chamava o gerente ali, eu lá, montava. Não tinha, né, não era tão profissionalizado como é hoje. Né? Eu, no começo eu penava. Aí já falando de iluminação, quando eu estava ali fora, eu comentava. Não, em 2000 a gente não conseguia vender projeto de paisagismo, né? Olha só. Em 2000? Eu fazia um desenho no papel manteiga, passava lá horas pintando e apresentava e vendia um orçamento. Não tinha preço de projeto. Tinha que ganhava na execução. Aspa. O projeto era como se fosse estava ali dentro. Era uma coisa muito exclusiva há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Eram raríssimas pessoas que pagavam um projeto. Então, em muito pouco tempo, a gente transformou o mercado. Né? Hoje em dia, o cenário mudou completamente, justamente porque vai ficando tudo adensado e as pessoas vão vendo a necessidade de ter alguma coisa planejada, organizada. E também que elas consigam visualizar pelo investimento e estar executando uma coisa que ela aprovou, gostou. A Michele tocou num ponto que eu acho interessante, que é a manutenção de tudo isso. Para quem tem menos cuidado de manutenção,
Hoje existem projetos que eles são auto-irrigáveis, eles funcionam sozinhos, ou a gente também tem que estar participando, porque é isso, é o cuidado tem que ter, né? Hoje com a irrigação, né, automatizada, você resolve esse problema hídrico, né? De você estar sempre molhando na hora certa, na quantidade certa, ao longo do ano. Então, assim, é mais a manutenção do jardineiro, né, de uma equipe, de uma empresa que faz esse tipo de serviço para poder manter o jardim. Porque o jardim bem feito, ele nunca vai precisar ser trocado ou substituído. Se você cuidar dele o tempo inteiro, ele vai sempre ficar cada vez mais bonito. Você gasta uma vez só. A gente não trabalha com espécies que são anuais, bianuais, que você vai de 2 em 2 anos, ou de ano em ano tem que estar repondo, trocando, comprando de novo. Então tem jardim que eu fiz há 25 anos atrás que eu passo hoje lá e tá lá. Ai, Que incrível, isso é muito bom. eu posso fazer uma pergunta para ele? Eu posso ser. Pode, você já é de casa. É como eu sou de casa, Depierre, eu tenho uma curiosidade. Você tocou num ponto, a questão da iluminação com o paisagismo. Essa sintonia, porque a iluminação também passa constantemente, mas também de um tempo para cá vem sendo descobertos, né, inúmeros fatores. É porque antes a gente tinha uma iluminação que a gente via como efeitos visuais. Em 2002 começaram a ser descobertos fotorreceptores que começaram a mostrar para a gente os efeitos não visuais no ser humano, que são biológicos, emocionais. Então, a quantidade de luz, o ângulo, a temperatura, tudo isso vai mexer nos efeitos não visuais, que são exatamente essa coisa toda da emoção, que vai mexer na produção de melatonina, na nossa qualidade, no nosso humor. Então, o paisagismo ele precisa da iluminação ali para ser É ressaltado. fundamental, principalmente porque as pessoas às vezes chegam do trabalho à noite, né? Quando as pessoas mais estão em casa, pelo menos durante a semana, é à noite. Verdade. Então o jardim tem que ser bem iluminado, né? E por que a polêmica da luz verde? Que falam tanto da luz verde, né? Eu vou complementar a sua pergunta. O que é a luz verde? Se você se relaciona com a luz verde, se alguém colocar no seu projeto, ou Qual a em que importância, momento né? você tem essa comunicação com quem está fazendo o projeto luminotécnico? Assim, a gente no escritório não trabalha, não indica e não aprova iluminação de cor, entendeu? Por que não pode uma coisa? Porque você muda a tonalidade da planta, entendeu? Então, assim, se eu boto uma planta um verde escuro, você vai iluminar ela com laranja, você à noite está tendo a percepção da vegetação que não é dela. Entendi. Então, a luz natural, a luz, né, essa âmbar... 2.700. Exato, é Todos 2.700 Kelvin. que é a luz Quando você bota 3.000, ela já estoura. Então, assim, a luz de 2.500, né, você vai ver a planta à noite como ela é. Quando você começa a botar vermelho, laranja, azul, ou mudar a temperatura de cor, você já começa a distorcer ela no cenário noturno diferente do que ela de fato é. Entendi. Então, assim, a gente mesmo não gosta de fazer isso, transformar o jardim em boate. Não é uma Muda toda. Isso tem toda uma explicação científica também, que é a luz, a cor da luz natural, para tudo. Existem ambientes específicos que você vai precisar de uma luz mais branca para funções muito específicas, inclusive assim, escritório não tem que ser aquela luz extremamente branca, tem pontos a serem trabalhados com isso, aí vai depender do desempenho, horário, se tem incidência de luz natural. Eu estava assistindo uma aula de neuroiluminação e estava falando do submarino, por exemplo, à noite põe uma luz vermelha para eles ficarem despertos. Então, existem cenários que você precisa da luz diferente da 2.700, Para uma função específica. função específica. Mas não é só com a planta, se você olhar ali fora, né, quem fez o projeto, as meninas usaram uma iluminação que é a cor mais neutra, porque é a cor que nos traz o bem-estar, porque o ser humano tem uma tendência inata a querer contato com a natureza. Se a luz do sol é a luz natural, eu quero essa luz, é ela que me faz bem. É a referência, né? É a Isso referência. é importante. E aí fazer uma pergunta sobre neuroarquitetura. Por exemplo, eu vou fazer um projeto. Aí, só para a gente entender, para quem não conhece bem, o arquiteto faz um projeto, ele contrata uma outra pessoa especialista em neuroarquitetura, isso pode acontecer? Ou ele é especialista em arquitetura e neuroarquitetura e resolve tudo? Ele pode ser, hoje em dia, né, estão sendo lançados mais cursos, mas foi até legal você tocar nesse ponto, que hoje em dia eu estou desenvolvendo com 2 sócias, colegas de pós, um novo produto que é exatamente isso, a gente prestar consultoria
para os arquitetos, porque daí a gente desenvolve um relatório de análise do projeto, de estratégias dentro da neuroarquitetura, do que pode ser usado ali como fundamento, como argumento, faz uma análise pós-projeto, caso já tenha sido desenvolvido, ou se estiver no começo, a gente faz um relatório para ajudar desde o começo. Então, é um projeto que deve sair do forno no ano que vem. A gente começamos 3, e cada uma num estado. Olha que bacana. Mas é um projeto que eu já estou apaixonada por ele, porque nem todo mundo vai querer se especializar. São muitos anos de estudo, são muitos cursos que a gente faz, muitas conferências, e de repente para a pessoa não vale a pena. Ela contrata, você faz um Faz uma relatório. consultoria no que pode ser melhorado ali para a saúde, pensando sempre nisso. Isso. Aí a gente vai ter o modelo, inclusive, só do relatório e também da gente colocar na prática, dessa Entendi. orientação mais direta no projeto. Que incrível, isso é muito bacana, É, muito novo. Eu fico feliz, quem assiste a palestra e começa a estudar neuroarquitetura. Já aconteceu com algumas pessoas. Teve gente que foi para Milão esse ano Legal. com um professor de neuroarquitetura, de um curso aqui do Brasil. Então, isso me traz uma felicidade muito grande, que é quando eu vejo que o conteúdo que eu estou levando tem despertado interesse nas pessoas e viram que tem uma relevância Sim, no trabalho delas. Porém, vai ter gente que não vai querer se especializar. mas aí a pessoa pode E contratar aí ela alguém. pode contratar. Entendi. Isso é bem bacana, gostei. É. Queria te perguntar, Clélia, assim, pensando em saúde, em termos de trazer o verde para mais perto, qual foi o pedido mais inusitado que você teve que fazer? Qual foi o mais complicado e complexo que você se lembra? Um projeto aí que a pessoa queria colocar um jardim em algum lugar, queria trazer o verde para algum outro lugar específico. Teve uma cobertura que a gente fez, que ela já vinha de uma casa com um jardim bem cheio e ela queria transformar a cobertura dela numa Mata Atlântica, né? Numa cobertura. Então aí tem toda a questão técnica de fazer a avaliação de qual a capacidade de suporte da laje, quanto que a gente poderia colocar de peso de planta para poder comportar, que você também não pode exagerar, tem um limite, né? Então tivemos que entrar em contato com o calculista do prédio, fazer todo o cálculo de peso das plantas e tudo. Tem isso, é de piscina, né? Pesa muito planta também. É 1 m³ de terra molhada, é 1,3 toneladas. Então, assim, é muito, sem planta. Então, assim, tudo isso implica em todos isso, principalmente em apartamento, em cobertura, né? Eu não tinha pensado nisso. Sim, Agora, exato. sobre a questão. Você vai botar alguma coisa maior, é muito pesado. Então tem que saber quanto aquilo comporta. Então, tudo isso aí tem que ser, né, nesse caso mesmo, tem que fazer aí, na verdade, a gente contratou o engenheiro do prédio, o calculista que fez o prédio para calcular também o nosso jardim para saber se suportava ou não. Se Ele for fala, usar vasos também, Também vasos de vaso é pesado, cimento, né? os vasos são muito tem uns- pesados. E aí a gente ganha, né, alivia um pouco o peso, em vez de usar terra natural, aí usa substrato, que é mais leve, vermiculita, aí faz um substrato artificial mais leve, né? Aí tem um monte de peculiaridade. E uma pergunta que eu não sei se tem a ver, se é difícil essa pergunta ou não, como é que é? Tem plantas que são mais benéficas para a saúde e algumas você não pode apresentar dentro de casa porque pode ter alguma coisa à noite, quando termina o processo de fotossíntese, ela ser prejudicial? Não, existem, tem plantas que têm, né, fitotoxicidade, né? Então a gente não coloca onde tem circulação de criança. Então também tem que ter esse cuidado, porque tem muita planta, toda planta tem um certo, né, nível de toxidez, mas tem algumas que realmente são mais. Pegar e comer uma folha, alguma coisa, pode realmente passar mal. Entendi. Acho que e até a própria característica, né? As que têm espinhos, as que são mais exato. pontudas, né? Se for uma casa com criança pequena, tem isso também, né? Não só a questão da toxicidade, como o próprio formato. Exato. Isso é muito legal. E, Michele, em relação, voltando aqui um pouquinho mais à neuroarquitetura, como que você se mantém atualizado em relação a isso? Como que a gente fica sabendo das novidades? O que você faz? Como é que são os seus estudos? Principal é a Conferência de Neuroarquitetura da ANFA, que é a Academia de Neuroarquitetura, que fundou a neuroarquitetura, que fica em San Diego. Essa conferência acontece em setembro. Na época da pandemia deu uma mudada, inclusive aconteceu online, eu cheguei a pegar essa conferência online também. E outras empresas, né, que foram surgindo vão fazendo alguns cursos, como NeuroArc Day, online em São Paulo. O CAU agora tem feito também os eventos e acho isso muito legal porque torna mais acessível
Então, mesmo que o profissional não vá ser um especialista, só dele participar de um evento desse, ele já abre a mente para estratégias, para usar um pouco mais, né, desses fundamentos que a neuroarquitetura traz, já muda um pouco o olhar. Que seja esse também, assim, lá do comecinho, que a gente já falou muito em outro podcast, que seja da empatia, Uhum. no atendimento para entender melhor um pouco o outro, e daí isso vai puxando, olha, se eu estou atendendo com mais empatia, então eu precisava entender um pouquinho mais tecnicamente daquele elemento que o meu cliente precisa. Uhum. Porque a empatia parece que é aquela coisa superficial, mas ela te leva a ser mais técnico, a estudar mais, a se aprofundar mais. Então, é um tema envolvente. Sim. Então, né, respondendo a pergunta, é isso. Cada vez mais tem acontecido mais eventos e hoje a gente já tem o CAL, inclusive, fomentando o tema. Isso é muito legal. E você se preocupa também com tudo, com acústica, com iluminação, tudo tá Porque eu aí terminei dentro. mais uma pós agora, tem um mês, e exatamente para me atualizar. E eu queria fazer uma pós aqui, reconhecida pelo MEC, porque eu tenho cursos de fora, mas eu queria uma pós aqui. E para atualização, porque iluminação, por exemplo, todo ano tem atualização de produto e a gente não consegue acompanhar. Uhum. Por exemplo, vendo a aula de neuroiluminação, ele contou do movimento Dark Sky que está acontecendo, por exemplo, e aqui em Brasília aconteceu. Você notou que ali no centro ali da esplanada, diminuíram as luzes daqueles painéis, não reduziu? É uma medida da justiça. Porque é para voltar um pouquinho daquela luz de fazenda que a gente tinha, porque é essa luz que agrada, é essa luz que a gente quer. Entendi. Então, com isso, você vai acompanhando os movimentos que têm acontecido, o avanço tecnológico. Então, eu fiz mais uma pós agora, que tem todos esses temas: acústica, iluminação, neuroarquitetura para residencial, comercial, corporativo, que antigamente só tinha para o corporativo. Entendi. Eu ia Agora tá pegando realmente pensando. tudo, todas as E informações, trazia pro trazia para o adaptado pro residencial. residencial. Exatamente. Isso é muito legal. Kleber, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Você é aquela pessoa que observa, que vai ficando meio focado. Quando em todo lugar você observa as plantas, você tá sempre. Faltando isso aqui, essa aqui não tá tão boa. Não, Ah, não acredito. não faço. Sim. Não acredito nisso, não. Como? A Eu não ser, observo. não, a não ser quando eu vou para outro lugar. É isso, uma coisa assim. Aí você fica. Em viagens, assim, aí você chama mais atenção, bom. né? Você vê as coisas que estão Ah, bom. acontecendo. Tava já preocupado. Não, mas assim, no dia a dia eu não fico Não, tô reparando, assim, Entendi. na casa dos outros fico olhando. Mas é a vou andando mesma na rua, coisa fico do olhando, arquiteto. As pessoas têm esse medo De levar o arquiteto em da casa, nossa né? visita. Eu ia levar minha plantinha pro Kleber, como vai ver, gente? Lá de casa, não tem coisa. Já aconteceu comigo da pessoa abrir a porta e falar É. assim, deixa eu te explicar. Aquela mesa tá ali por tal motivo, aquela Já ali, se porque justifica. a pessoa vai ser, calma. Não, isso acontece muito. Acontece. Olha essa plantinha, Quando ele mas chamava, assim, olha, o aconteceu. jardim assim, aqui não deu para fazer tudo, né? Não, Tá tudo bem, Tá tudo né? Tá tudo ótimo. bem. No tudo evento, ótimo. vamos tomar nosso vinho É. e conversar. Eu tô reparando na sua casa. isso acontece direto. Sabe que a gente conversando aqui, eu tenho uma ideia que pode ser legal. Acho que você precisa ser essa pessoa que vai começar a puxar esse movimento do paisagismo como acadêmico mesmo, que tô sentindo falta pela forma como você colocou e pela experiência que você tem. Eu acho que todo mundo ia aprender demais com você. Eu acho que eu acho que é uma parte assim, na verdade o paisagismo é uma mistura de arquitetura com agronomia, né? Então, acho que tanto para o agrônomo falta um pouco da arquitetura e vice-versa. Eu mesmo formei em agronomia, aí como comecei no paisagismo, aí eu passei no curso de arquitetura, fiquei 3 anos, não formei, mas era mais para poder realmente entender um pouco mais a parte inicial, assim, desenho técnico, perspectiva, essas coisas que acrescentariam mais na minha profissão, né? Mas olha, você podia puxar esse bonde aí da coisa mais acadêmica, porque você tem muito conhecimento. Eu acho que talvez falte isso, ó. Tá dando eu senti falta Tá disso. lançando um produto para ele. De Ó. congressos, essas coisas todas, porque você tem realmente muito embasamento para isso. Acho que você é um nome para isso. É uma referência especial mesmo, né? É verdade, a gente está lançando já. Vamos lançar um congresso de paisagismo agora. Eu acho que é uma boa. É porque a gente sempre realmente tem esse negócio. essas ideias Não tem jeito. comerciais. É verdade. Para a gente finalizar, gostaria de saber de vocês considerações finais em relação ao paisagismo e saúde. Como é que você vê cada vez mais isso, essa ligação?
A gente vê, na verdade, a gente vê muito isso, né? Porque cada vez mais as pessoas estão valorizando o paisagismo, né? A área verde que ela tem, justamente por essa harmonia, né? Por esse conforto visual e de aconchego, né? E tornar o ambiente mais agradável, né? Então, acho que tem tudo a ver com essa parte da arquitetura. Isso é muito bom. E na arquitetura só vai ampliando tudo, né? Só vai vindo mais novidades. As pessoas realmente querem buscar uma forma de estarem melhores e mais à vontade e saudáveis em casa, por exemplo. Exatamente. E até comentando sobre o paisagismo e o bem-estar também, tem a ver com a neuroarquitetura, que é um exemplo que eu dou na minha palestra, que eu acho muito lindo. Na rede Sara Kubitschek, o Lelé, que é o arquiteto, quando ele foi projetar, ele poderia ter se resumido ao projeto do hospital. O que ele fez? Ele desenvolveu macas, que elas têm até um semiarco, e essas macas levavam os pacientes para o jardim. Levam até hoje. E eles foram notando o índice de cura mais rápido e como aquilo fazia bem. Então, assim, é um mestre, né? Na época não tinha, nos falava em neuroarquitetura, e ele já foi muito além do que foi pedido a ele. Então, para você ver como isso é comprovado e como é lindo você ser um promotor de saúde sendo arquiteto. E paisagista. Muito bom. Obrigado mais uma vez, Patrícia. Obrigado pelo seu tempo, Michele. Obrigado mais uma vez. Mais um nosso, né? É mais um para nossa história. Que coisa boa, muito bom. Bom, nosso programa de hoje fica por aqui. Quero agradecer a todos os nossos convidados, Débora Barreto, Simone Turíbio, a Michele Nogueira, o Kleber De Pieri. Quero te convidar a seguir o Estiloso Podcast nas plataformas de áudio e de vídeo e acompanhar nossa cobertura completa da Casa Cor Brasília no nosso site. Agradecer, claro, nossos patrocinadores, a Leroy, a Brasal, a Quadra Interior e espero vocês no próximo episódio. Imagine ter um lago aos seus pés sempre que você quiser. Reserva a Orla. Viva um lifestyle sem igual no cartão postal de Brasília. 1, 2 e 3 quartos de 36 a 221 metros quadrados. Integrados a um lazer incomparável com mais de 130 metros de margem. Reserva a Orla. Realização Brasal Incorporações.